Irmãos, hoje vamos pensar em dois textos, Neemias, no capítulo 7, no verso 5, e Êxodo, no capítulo 33, dos versos 12 a 16. Em Neemias 7,5 diz então, este servo de Deus: Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Assim diz a primeira parte desse texto. Em Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12, diz então o servo de Deus Moisés: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Talvez uma grande questão nesses dias de confinamento, nesses dias em que estamos mais reclusos, nós pensarmos um pouquinho na prática da presença de Deus. Será que de fato nós estamos praticando a presença de Deus? Será que o culto doméstico, o culto individual, até o culto público que nós prestamos a Deus, será que estamos praticando a presença de Deus? Eu creio que tanto Neemias quanto Moisés tiveram essa questão de entender que Deus deveria estar andando com eles, e se Deus não estivesse andando, eles teriam um grande problema para poder fazer o povo de Deus andar e eles andarem então conjuntamente com o povo de Deus. Moisés costumava estar na tenda da congregação, e o texto fala no verso 7 que ele armava esta tenda para fora do arraial. O texto diz: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Será que o povo estava buscando a presença de Deus? Mas por que o povo buscava a presença de Deus? Naturalmente, o verso 3 diz que Deus havia dado uma ordem ao povo de Deus: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, porque para que não te consuma eu no caminho. Então Deus já tinha um posicionamento que o povo era um povo de pescoço duro, tinha dificuldade de se dobrar diante de Deus. Moisés então pede que Deus se mostre a ele. No verso de número 13, então diz: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés pede que Deus esteja dirigindo os seus caminhos. E no verso 18 ele pede: rogo-te que me mostres a tua glória. O que nós observamos aqui é o que está no Salmo de número 103, especialmente no verso 7, quando é reportada esta cena aqui desse texto. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Essa é a ideia. Moisés quis compreender e quis que a glória de Deus o acompanhasse.
quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. Ele pediu mais, na verdade, do que ele poderia receber. Muitos séculos depois, quando os discípulos estão com Jesus no Monte da Transfiguração, lá está Elias, lá está Moisés também. E Pedro reporta muito bem na sua segunda epístola esta cena, quando eles estão diante de Deus, lá no capítulo 1, nos versos 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Isso significa que Deus está com o seu povo, Deus está com os seus discípulos, Deus estava com Moisés, Deus estava com Elias, Deus está ali com Jesus no Monte da Transfiguração. E eles estão percebendo a prática da presença de Deus, mas algo então invade os seus corações. Eu creio que a primeira lição é que essa prática da presença de Deus traz um terror para o coração, e especialmente por causa do pecado. Adão e Eva estavam lá no paraíso, no entanto, depois de pecar, eles se escondem, Adão e Eva se escondem da presença do Senhor nosso Deus. Gênesis 3:8, aliás, retrata essa questão. Jonas estava diante de Deus, diante do chamado de Deus, para pregar para os ninivitas que haviam levado cativo o povo de Deus. Naturalmente, tinha uma resistência muito grande em pregar a esse povo opressor. Lá em Jonas, no capítulo 1, no verso de número 3, nós observamos o que a palavra de Deus diz. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. Então, nós percebemos que aqueles que buscam a presença de Deus sentem um terror por causa do pecado, mas há aqueles que também se afastam da presença de Deus por causa também do seu próprio pecado, do afastamento de Deus. A segunda coisa que nós observamos que a presença de Deus é um terror para os pecadores por causa do pecado, mas por causa da própria grandeza de Deus. Em Jó, no capítulo de número 23, no verso de número 15, quando Jó passava por todas as situações difíceis, ele estava considerando a prática da presença de Deus. E ele diz: por isso me perturbo perante ele, e quando considero, temo. A ideia é que ele estava tendo um temor profundo no seu coração, e aquela presença de Deus causava um terror por causa do seu próprio pecado. Mas essa grandeza de Deus fazia com que isso trazia uma dificuldade para aquele que cria no seu Redentor, mas também sabia das dificuldades que ele se apresentava como pecador. Nós observamos que a prática da presença de Deus é um terror para os pecadores. É só você mandar um vídeo para as pessoas que você conhece que são incrédulas, e muitas delas vão rejeitar o texto da palavra de Deus. E quando nós lemos ali o Salmo, um pouquinho à frente de Jó, nós encontramos o Salmo de número 68, no verso 2, quando o salmista diz: a presença de Deus perecem os iníquos. Então é interessante você observar que a prática da presença de Deus traz essa consternação tanto para os justos como para os ímpios, mas isso traz algum resultado. Na verdade, quando nos consideramos pecadores e indignos de estar na presença de Deus, Deus de fato está trazendo um resultado para nós. Isso resulta
em um conforto muito grande para aqueles que são santos. A experiência, por exemplo, de Jacó, quando está em Betel, e lá em Gênesis, no capítulo de número 28, ali no verso de número 15, quando Jacó está ali em Betel, e ele tem aquela visão da escada, aquela visão de anjos que subiam e desciam, e ele então agora recebe de Deus a confirmação novamente do seu chamado, do seu ministério, e Deus então diz a ele: eis que eu estou contigo, e te guardarei para onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, na verdade, Jacó tem a ideia de que Deus irá contigo naquela empreitada. Moisés e Josué, próximo à entrada de Canaã, eles então aqui no capítulo 33, no verso de número 14, quando nós ouvimos nesse texto: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então, isso tranquiliza o nosso coração. Nós podemos passar lutas, muitos estão sem trabalhar, muitos estão confusos, muitos estão cansados de ficar talvez em casa, talvez reclusos, e as pessoas estão perguntando: quando isso vai acabar? Quando Deus vai me dar libertação de tudo isso? Eu creio que quando buscamos a presença de Deus, isso satisfaz o nosso coração. E se Deus está conosco na nossa jornada, aquilo se torna algo que nos traz alegria e satisfação. Quando os discípulos estavam ali reunidos, Jesus disse então a eles em Mateus 18, naquele texto célebre, onde ele fala sobre o perdão, e Jesus termina aquele texto lá no verso 20 dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Se você está ali com a sua família, se você está com seus irmãos da igreja, o Senhor está ali conosco. E ele prometeu estar conosco todos os dias. Lá em Mateus 28, no verso 20, Jesus diz aos seus discípulos, depois de ressurreto: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E João 14, no verso 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando nós pensamos isso, nosso coração agora fica confortado pela presença de Deus. José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano, um ex-padre, e ele foi um incansável pregador do Evangelho. Ele estava numa das suas viagens, era comportor de Bíblias, carregava Bíblia nos alforjes das mulas, levando a palavra de Deus a muitos locais, e em determinado lugar ele caiu já quase morto e foi levado então por estranhos. E a sua última frase que ele usou para aquelas pessoas que depois testemunharam quem ele era e o que ele estava fazendo, e ele usou a seguinte frase: agora vou ficar a sós com Deus. Será que você está a sós com o Senhor? Será que a prática da presença de Deus é algo que tem feito diferença? Será que Deus está indo contigo? Porque Neemias e Moisés quiseram que o Senhor fosse com eles naquilo que eles estavam fazendo. Que o Senhor esteja indo conosco onde quer que estejamos. Pai, nós clamamos a Tua presença. Não nos deixe ir sem que o Senhor esteja indo conosco. Atinge cada um de nós com a Tua graça e tira a nossa aflição, no nome de Jesus. E é nesse poder e nesse nome que nós clamamos. Amém.